Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal do Brownie, né? Onde a gente faz aqui as nossas análises, né? E eu tô começando a gravar mais vídeos aqui na horizontal para falar de futebol em geral. E como a gente já fez a análise, né, do jogo, né, do sorteio, dos jogos, né, da Libertadores, dos times brasileiros, agora a gente faz também da Copa Sul-Americana, né? Por que não? Temos muitos times grandes, né, cara? Consideráveis aí, né, na Copa Sul-Americana, né? Enfim, né? Tem uma quantidade... Pô, bem interessante aqui de times brasileiros. Estamos falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times brasileiros disputando a Sul-Americana. E a gente vai falar aqui um pouco sobre cada equipe, né? Quais são as dificuldades, enfim, o que dá para projetar, segundo lugar, primeiro lugar, também a questão da viagem, altitude, coletamos tudo por aqui e também os primeiros jogos de cada equipe. Já falei que a gente está tendo um novo formato, né, nos nossos canais. Quer me ver falando de Botafogo? Brownie Fogo. Quer me ver falando de futebol em geral? É esse aqui, o Brownie Esporte. E quer me ver falando besteira? Tu vai encontrar em qualquer lugar, tá? Mas quer me ver reagindo a uma bobeira, tal, tudo mais? É o Brownie, tá legal? Canal que tem 10 mil inscritos, que é relativamente novo, tá legal? Vou colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada e vamos para cima. O negócio é o seguinte, rapaziada. Temos aqui, né, os seguintes grupos, né, já definidos. O grupo A não tem nenhum brasileiro, tá bom, gente? O grupo A tem o Independiente da Argentina, o Guarani do Paraguai, o Real Potosí, né, perdão, Nacional Potosí, que era o antigo Real Potosí na época que o Flamengo enfrentou, tá? Que é uma altitude danada, uma logística bizarra. Os clubes brasileiros se livraram, né, desse perrengue. No ano passado, o Fortaleza teve que ir a Potosí encarar o Nacional, e o Boston River, que foi eliminado pelo Bahia na pré-Libertadores, está no grupo A. No grupo B, a gente vê o nosso primeiro aí brasileiro integrante, tá? Defensa e Justiça, tá legal? Universidade Católica, que não é aquela tradicional do Chile, é a Universidade Católica do Equador. Cerro Largo, do Uruguai, que é um clube ali na fronteira. Ali, se você atravessar a rua, tu tá no Brasil, tá no Rio Grande do Sul, tá em Bagé. Inclusive, tem uma curiosidade interessante para falar sobre isso. E o Vitória disputando aí, inclusive vai estrear em casa. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito das estreias, né? De onde e quando estreiam os times brasileiros na Sula. Grupo C, América de Cali, Huracan, Racing do Uruguai e o Corinthians, rapaziada. O Corinthians mais uma vez caindo, portanto, no grupo do Racing do Uruguai, certo? O Corinthians que veio da pré-Libertadores, eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. No grupo D, o Grêmio pega o Godoy Cruz. Lembrando que o Grêmio esteve recentemente no grupo do Godoy Cruz na Libertadores. Sportivo Luquenho e o Atlético Grau. Beleza? Grupo E, Cruzeiro, Palestino, União da Argentina e o Muchuc Runa, que é uma equipe de origem indígena, rapaziada. Uma história muito maneira. A gente vai contextualizar aqui um pouco daqui a pouco na hora de analisar os grupos. No grupo F, Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e o San José. Olho nesse time que é fraco, mas tem a questão da altitude. No grupo G temos o Vasco da Gama, junto com o Lanús, com o Puerto Cabello e o Melgar. Tem uma curiosidade interessante a respeito desse grupo. E no grupo H, o último grupo, o Galo, Atlético Mineiro, Caracas, Cienciano e o Deportes Iquique. Tá legal? Vamos lá, rapaziada. Contextualizando o primeiro grupo que tem brasileiro, o Vitória, tá? Acho que o time mais completo hoje é o Defensa e Justiça. Então acho que o Vitória ele pode tentar arrancar alguns pontos interessantes e buscar a primeira colocação. Mas vejo ali uma prosperidade interessante para o Vitória passando em segundo lugar, tá? Porque o Defensa e Justiça é uma equipe mais sólida hoje. É um time que está ajeitadinho, começou bem o campeonato argentino lá nas cabeças. Acho que o Vitória tem mais condições de ganhar da equipe da Universidade Católica do Equador. E tem a situação do Cerro Largo, rapaziada. O Cerro Largo é o azarão do grupo. Acho que se o Vitória conseguir sobressair o seu fator mando de campo, o Barradão, né, que eu acho que é o grande diferencial, torcida, um estádio acanhado, né, tem a questão da logística, então o Barradão vai ser um fator fundamental pro Vitória. E o Cerro Largo, rapaziada, há 2 meses, no dia 15 de janeiro, é uma equipe uruguaia que tá ali no meio da tabela do Campeonato Uruguaio, mas que há 2 meses, ou seja, recentemente, o Cerro Largo perdeu por 5-0 para o Guarani de Bagé. Equipe que ficou no meio da tabela, que foi até as quartas de final do Campeonato Gaúcho,
fez a sua primeira participação na Copa do Brasil, enfim, uma equipe pequena do Rio Grande do Sul, ganhou do Cerro Largo, que está disputando a Sul-Americana com vitória por 5-0. Isso diz muito a respeito do nível da competição, tá, na fase de grupos, e do quanto que o Vitória pode sobressair, tá? O Corinthians, cara, o Corinthians cai num grupo chatinho, cara. Chato porque a gente tá falando de equipes, né, dignas, contra um Corinthians que tem lá a sua qualidade, mas que não pode dar mole fora de casa do jeito que geralmente dá, né? Pega o Racing do Uruguai de novo, o Corinthians perdeu pro Racing do Uruguai recentemente numa Sul-Americana. Pega o Huracan, que é um time com torcida chata e tudo mais, e o América de Cali também é um time com a torcida acanhada. Eu acho que o Corinthians, se fizer valer o fator Neoquímica Arena, passa em primeiro lugar, tá? Mas eu acho muito difícil que o Corinthians não passe, por exemplo, mesmo que para os playoffs. Lembrando que o formato da Sul-Americana é assim, os primeiros colocados direto para as oitavas, segundos colocados, playoffs contra os terceiros colocados que vêm da Libertadores, eliminados da fase de grupos da Libertadores. No grupo E, rapaziada, perdão, grupo D, a gente tem o Grêmio, o Godoy Cruz, o Sportivo Luquenho e o Atlético Grau. Né? O Grêmio, eu acho que está bem à frente dessas equipes, tem que tomar cuidado fora de casa, mas eu acho que o fator, né, é o mais interessante, né, é avaliar como o Grêmio ele pode ir dentro de casa, tá? E acho que a questão da logística ela também não é um problema. Tá? A logística não é um problema pro Grêmio. Aqui você tem, por exemplo, o Atlético Grau, não é tão distante. O Sportivo Luquenho, o Luquenho fica ali a 15 quilômetros de Assunção, no Paraguai, também não é perrengue. Godoy Cruz, né? Grande Banda, enfim, né? Não tem problema. O Cruzeiro já é o primeiro time que eu encontro, que eu bato o olho nessa lista e vejo o problema de logística, tá? Union, Palestino, né? Nem digo tanto, tá? Mas o Mutuc Runa é uma situação até interessante. O Mutuc Runa, rapaziada, é uma equipe de 2003, é uma equipe que era uma empresa de créditos e que se tornou um time de origem indígena, tá? O povo, né, da cidade, agora eu esqueci o nome da cidade, é Ambato. Ambato é uma cidade no Equador, bem no centrão ali do Equador, fica acho que a 3, 4 horas de carro de Quito, e é uma cidade que tem, né, muitos indígenas, né, e se criou um time, né, para se ter ali uma inclusão social, né, enfim, um projeto social. Dentro disso teve o time, a coisa foi ganhando, né, volume, o time se profissionalizou, foi aberto para todos e em 2009 já estava na primeira divisão, 2014, perdão, né, com 10 anos de fundação já estava na primeira divisão do Equador e agora os caras disputam a Copa Sul-Americana pela primeira vez. A história é linda, muito bacana, o estádio dos caras tem capacidade para 8 mil pessoas, é aquilo. A cidade de Ambato não é nem tão complicada a logística para chegar, é chatinho, mas dá pra, enfim, relativizar. A grande questão é a altitude. O estádio do Mutuc Runa, que tem capacidade para 8 mil pessoas, ele pode não ser aprovado pela Conmebol. Ele está passando por vistorias. Se ele não for aprovado, o jogo vai acontecer, né, na parte mais baixa da cidade. A partida vai acontecer a 2.500 metros, né, que é uma altitude considerável, mas é ok, tá? Se o jogo for no estádio do Mutuc Runa, que é mais nas colinas ali, o jogo ele pode acontecer a 3.200 metros de altitude. Então aí já fica um pouco mais complicado. Então a questão da logística e da altitude pode ser um fator para o Cruzeiro, que na minha opinião, se fizer a sua parte, passa em primeiro lugar mesmo assim. No grupo F, a gente tem o Fluminense, o União Espanhola, o Once Caldas, que é um clube conhecido, né, por ter vencido a Libertadores em 2004, eliminando Boca, time brasileiro, ganhando os pênaltis, enfim. E o San José. A mesma coisa em relação ao Fluminense, né, em relação ao Cruzeiro, eu falo Fluminense. Tem o San José, né, que é situado na cidade de Oruro, né, e Oruro tem uma altitude, né, que vai ser a mais complicada, complexa que um clube brasileiro vai enfrentar nessa fase de grupos da Sul-Americana. 3.700 metros de altitude, tá? Oruro fica ali a mais ou menos 3, 4 horas ali de La Paz, né, enfim. Na verdade, umas 5 horinhas, só que dá para ir de avião, né? A grande questão mesmo é a altitude, tá? Então, o San José tem esse fator, mas eu acho que o Fluminense é bem tranquilo, assim, para se classificar em primeiro. Vasco da Gama cai num grupo que não é tão tranquilo, até porque não estava no pote 1, tá? Lanús, Puerto Cabello, Vasco e Melgar, tá? A logística não é um problema. Um fica em Lima, o outro fica em Buenos Aires, na Grande Buenos Aires, e o Puerto Cabello, digamos que é a mais complicadinha, né? Não tem altitude, tá?
Mas é uma situação parecida, a do Vasco é uma situação parecida com a do Botafogo, que vai enfrentar o Carabobo na Libertadores, né? O Botafogo ele vai ter que chegar em Caracas e depois pegar 2 horinhas de carro ali para Valência, né? Onde fica o Carabobo, né? Não é Valência na Espanha, né? E o Vasco vai fazer uma viagem de 3 horinhas para chegar em Puerto Cabello, tá? Acho que o Vasco tem condição de passar pelo menos em segundo lugar. É só não dar mole com o Melgar, que também não é um time bobo, tá? O Melgar é um time interessante, chatinho. E o Lanús eu acho que pode ser a pedra no sapato, principalmente dentro da Argentina, tá? E aí, para completar, a gente tem Galo, Caracas, Cienciano e Iquique, né? E a grande questão do Atlético tem Caracas, beleza, é na Venezuela, mas é a capital, então não tem tanto problema. Iquique, né? Também Santiago, não tem problema. O Cienciano, que é a pica, tá? Desculpa o termo, mas, cara, você tem que ir pra Cusco. Cusco é o lugar que tem ali o Machu Picchu, né? Pra você ter ideia. Então, é uma logística complicada. Você tem que pegar um voo para Lima, de Lima você pega mais 2 horas de voo para Cusco, não tem como ir, porra, para ir de ônibus é loucura, né? Só torcedor maluco que vai pegar o ônibus, certamente, né, os meus amigos influenciadores do Galo vão fazer isso, né? E aí, cara, essa partida contra o Cienciano, ela pode acontecer a 3.400 metros de altitude, se ela acontecer de fato no estádio do Cienciano, em Cusco, tá? Então o Galo pode sofrer aí com altitude, mas é um time muito melhor, então eu acredito no Galo passando em primeiro lugar, tá legal? Vamos lá, rapaziada, estreia, né? Primeira rodada da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vai estrear fora de casa contra o União na Argentina. O Grêmio estreia fora de casa contra o Sportivo Luquenho, no Paraguai. O Vitória estreia em casa contra a Universidade Católica do Equador, no Barradão. Assim como o Corinthians também estreia na Neoquímica Arena contra o Huracan. Lembrando que esses jogos acontecem na data base do dia 2 de abril, pode ser no dia 1º, 2 ou 3 de abril. O Cienciano, né, o Galo, logo de cara vai fazer essa viagem maluca aí a Cusco contra o Cienciano. Então, de cara, o Galo, no meio de estreia de Campeonato Brasileiro, terceira fase de Copa do Brasil, vai ter essa logística complicada. Once Caldas e Fluminense, partida acontecendo fora de casa para o Flu. Melgar e Vasco no Peru logo de cara. E na segunda rodada, o Galo joga em casa contra o Iquique. O América de Cali vai receber o Corinthians na Colômbia, jogo duro. Fluminense e San José no Maracanã, jogo tranquilo. Defensa e Justiça e Vitória, né? Eu acho que vai ser o grande desafio do Vitória arrancar pontos dentro da casa do Defensa e Justiça na grande Buenos Aires. Grêmio e Atlético Grau, partida na Arena do Grêmio. Cruzeiro e Muchucruna, partida tranquila por ser no Mineirão. E Vasco e Puerto Cabello em São Januário. Tá certo, rapaziada? E eu te pergunto, você concorda com a minha análise? Discorda? Quem vai passar em segundo? Quem vai passar em primeiro? Quem vai ser eliminado? E eu quero saber de você. Quem vai ser o campeão da Sul-Americana? Comenta aí.